Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavituru Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sairam. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Vamos continuar então o ciclo de estudos de onde a gente parou na última semana. O aspecto com forma, sakara, é momentâneo, enquanto o aspecto sem forma, nirakara, é permanente. Um pequeno exemplo para isso. Vocês estão sentados aos milhares neste salão de Prashant Nilayana. Vocês estão sentados aqui por 1 hora ou 1 hora e meia. Eu também estou neste salão, juntamente com vocês. Estamos todos sentados entre as 4 paredes deste salão. Estamos sentados aqui por um tempo específico e com um propósito específico. No entanto, quando você voltar para a sua casa e recordar essa experiência em seu universo mental sutil, Chitta Kasha, você realizará que este salão de Prashant Nilayana, as milhares de pessoas sentadas nele e Swami, estão todos gravados em seu coração. Externamente e no estado de vigília, vocês estão todos em Prashant Nilayana neste momento. Mas, quando você volta para sua casa e contempla a cena, Prashant Nilayana vive em você. Mesmo que você permaneça em Prashant Nilayana por apenas 1 hora, essa experiência fica impressa em sua memória, Chitta, por toda a sua vida. Sempre que você recorda essa experiência, a cena surge em sua tela mental. Não é porque você experimentou esse princípio com forma, Sakara Tattva, no estado de vigília, que ele ficou permanentemente gravado em seu universo mental sutil, Chitta Kasha, como princípio sem forma, Nirakara Tattva. Sem o princípio com forma, Sakara Tattva, não haveria possibilidade para o princípio sem forma, Nirakara Tattva, ficar firmemente impresso em sua memória, Chitta. Portanto, para que o princípio sem forma e sem atributos, Nirakara Nirguna Tattva, se estabeleça firmemente em seu coração, é necessário que você adore o princípio com forma e atributos, Sakara Saguna Tattva, no início. Queremos ensinar a palavra cadeira a uma criança. Simplesmente repetindo a palavra cadeira ou soletrando-a, ela não será capaz de compreender a forma da cadeira. Mas, uma vez que você mostra a ela uma cadeira, ela compreenderá facilmente. Uma vez que ela tenha reconhecido a forma, mesmo que a cadeira não esteja fisicamente presente, ela poderá facilmente compreender o significado da palavra cadeira. Logo, a forma é necessária até que sejamos capazes de reconhecer o sem forma. A forma é impermanente, Kshara, enquanto o sem forma é permanente, Akshara. O permanente, Akshara, pode ser reconhecido somente por meio do impermanente, Kshara. Para realizarmos a divindade, que é permanente, a abordagem é somente através da forma, que é impermanente. Vou reler. O aspecto com forma, Sakara, é momentâneo, enquanto o aspecto sem forma, Nirakara, é permanente. Um pequeno exemplo para isso. Vocês estão sentados aos milhares neste salão de Prashant Nilayana. Vocês estão sentados aqui por 1 hora ou 1 hora e meia. Eu também estou neste salão, juntamente com vocês. Estamos todos sentados entre as 4 paredes deste salão. Estamos sentados aqui por um tempo específico e com um propósito específico. No entanto,
Quando você voltar para a sua casa e recordar essa experiência em seu universo mental sutil, Chitta Kasha, você realizará que este salão de Prashant Nilayam, as milhares de pessoas sentadas nele e Swami, estão todos gravados em seu coração. Externamente e no estado de vigília, vocês estão todos em Prashant Nilayam neste momento. Mas, quando você volta para a sua casa e contempla a cena, Prashant Nilayam vive em você. Mesmo que você permaneça em Prashant Nilayam por apenas 1 hora, essa experiência fica impressa em sua memória, Chitta, por toda a sua vida. Sempre que você recorda essa experiência, a cena surge em sua tela mental. Não é porque você experimentou esse princípio com forma, Sakara Tattva, no estado de vigília, que ele ficou permanentemente gravado no seu universo mental sutil, Chitta Kasha, como princípio sem forma, Nirakara Tattva? Sem o princípio com forma, Sakara Tattva, não haveria possibilidade para o princípio sem forma, Nirakara Tattva, ficar firmemente impresso em sua memória, Chitta. Portanto, para que o princípio sem forma e sem atributos, Nirakara Nirguna Tattva, se estabeleça firmemente em seu coração, é necessário que você adore o princípio com forma e atributos, Sakara Saguna Tattva, no início. Queremos ensinar a palavra cadeira a uma criança. Simplesmente repetindo a palavra cadeira ou soletrando-a, ela não será capaz de compreender a forma da cadeira. Mas, uma vez que você mostra a ela uma cadeira, ela compreenderá facilmente. Uma vez que ela tenha reconhecido a forma, mesmo que a cadeira não esteja fisicamente presente, ela poderá facilmente compreender o significado da palavra cadeira. Logo, a forma é necessária até que sejamos capazes de reconhecer o sem forma. A forma é impermanente, Kshara, enquanto o sem forma é permanente, Akshara. O permanente, Akshara, pode ser reconhecido somente por meio do impermanente, Kshara. Para realizarmos a divindade, que é permanente, a abordagem é somente através da forma, que é impermanente. Sairam. Sairam. Me vieram duas coisas, né? Essa relação da forma e sem forma, né? Da permanência, da impermanência e a permanência. Ver primeiro a ansiedade, né? De querer chegar assim, se a gente deve realizar que é impermanente, vamos pular logo as etapas, né? E querer logo perceber que tudo isso aqui é permanente, não sei o quê, né? Vamos adorar Deus sem forma. No entanto, essa ansiedade, ela é uma ilusão de que é possível queimar etapas, né? A gente não tem como queimar etapas. Às vezes, ao observar ou ouvir um relato de outra pessoa que isso aconteceu, até a gente estava lendo tipo, a história do rei Janaka, né? Ele ouviu e se iluminou. Nós não sabemos o que ele fez em outra vida, porque a vida é uma só, né? São várias encarnações, você aparece aqui, mas você é uma coisa só, né? A sua trajetória é uma coisa só, apesar de ter várias encarnações, você tem vários planos, mas é uma trajetória só. Então, quanto que aquilo ali, na outra pessoa que a gente apenas está observando nesse exato momento, quanto que ela fez, né, de experimentar esse princípio com forma para, em um clique na nossa frente, né, no nosso ouvir, ela experimentar o princípio sem forma e se iluminar, quanto que ela fez? A gente não sabe. Então, a ansiedade aqui, ela é até um empecilho para você continuar, como se você estivesse continuando rodando atrás do seu próprio rabo, né? Você não vai para frente, você fica rodando ali, né? Na expectativa de que esse roda-roda te leve no
mais adiante, mas não, a gente precisa fazer esse caminho do com forma para o sem forma. E aí me veio essa segunda imagem, né? Essa segunda coisa na minha cabeça, que é que esse princípio com forma, né? Eu associei a experiência. Como a Bárbara fala, você teve a experiência de estar no salão em Prashantini Nilayana, sentada, e quando você volta para casa, aquela experiência que foi registrada em você, no seu coração, né? Você ensina para a criança, falando cadeira, escrevendo cadeira, mas se ela não tiver experiência da cadeira, se ela não ver uma cadeira, se ela não sentar numa cadeira, ela não vai entender o que é e para que serve. Então, quanto que é importante a gente não apenas a gente sair do que está escrito para buscar a experiência daquilo que está escrito. O que ele fala, né? Não precisa decorar os versos. Você precisa praticar apenas um. Você precisa ter experiência. E essa experiência me veio isso. Seria esse com forma, para você poder atingir o sem forma. Isso aí. Nossa, Irã, Swami aqui, ele, né, explica o nosso processo, né? Como é que a gente consegue ter, né, estabelecer uma fé, né, em Deus sem forma. É só a partir da forma, segundo ele explica aqui, senão fica tudo muito, parece que fica vago, a gente não compreende bem. Eu observei, né, assim, observo na vida, a gente vê as várias religiões, elas são, houve um mestre original, né, depois são interpretações dos homens, né, que criam formas e cultos e dogmas, etc. Mas é uma coisa assim que eu já percebi, né, nessas religiões que são muito estritas com relação a Deus sem forma, a insistir que Deus não tem uma forma, né? A gente vê o judaísmo, o islamismo. Eu percebo nos fiéis, é uma coisa sutil que eu nem sei se vale a pena mencionar, mas às vezes a gente percebe neles que a fé deles é uma fé frágil. Porque é como que fica sem ter um pouco onde se agarrar. É como esse exemplo mesmo da criança que aprendeu a palavra cadeira, mas não viu o objeto, então, né, para ele fazer uma relação, ele pode até aprender a escrever e a soletrar, mas na cabeça dela não tem nada, é um vazio, o que é cadeira, né? E a mesma coisa é o processo, né, do nosso conhecimento de Deus. Então, né, e quando a fé ela é assim frágil, a gente vê que parece que não há assim tanto apego a temer ao pecado. Vamos lá. Porque a fé não está tão, tá com uma coisa abstrata. Eu já percebi isso em algumas pessoas. Eu gosto muito da fé do hinduísmo, que é cheia de formas e simbolismos, a gente tem que ultrapassar elas, né? E ver o universal e o sem forma, mas tem métodos para isso, mas começa com a forma, que é uma coisa mesmo que dá esse sentido da devoção. Sem começar com uma forma, eu acho, como é que a pessoa tem devoção? Como é que ela vai amar a Deus? Eu acho muito complicado. Assim como no catolicismo também, as pessoas que são bem católicas, a gente vê que elas têm mesmo uma fé, um apego, né, ao santo, né, a Jesus, e a fé delas mais
bem estabelecido, né, sem querer julgar. Eu acho assim, e também para você ter devoção, eu acho que tem que começar mesmo com uma forma. Como nós, a gente tem uma fé danada no Sai Baba. Por que essa fé? Porque a gente viu uma forma, não importa se a gente foi para Chantilly-Layan ou não, mas a gente se relaciona com essa forma. Essa forma já is no more, né? Já não está mais aqui. Mas a gente continua apegada a essa forma do Sai Baba, né? E é isso que nos faz, esse amor, quando a gente vê essa forma caminhar, né? O Dacha, um vídeo, um sorriso, aquele olhar, isso estabelece a nossa devoção e nos faz né, percorrer o caminho, né? Querer essa união, forma de Krishna, evoca tanta coisa em tanta gente, né? Sai Baba explica isso assim para a gente, né? Que o nosso processo funciona assim. Saira. Sairã. Vou continuar então a leitura. Sobre a questão de saber se Deus existe ou não, nem todos estão firmemente estabelecidos em sua convicção. Muitas pessoas oscilarão entre várias dúvidas sobre se Deus realmente existe. Se ele existe, onde ele está? Por que ele não é visível para mim? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é simplesmente uma ilusão? Isso é uma fantasia? Etc, etc. Para não cair presa dessa confusão e dúvida e desenvolver uma fé firme, é necessário que tomemos a ajuda de uma forma para a nossa adoração a Deus. Mais um exemplo. Há uma questão de saber se Deus existe ou não. A resposta para essa pergunta é a própria palavra, Deus. Se não existe uma forma ou um objeto tal como Deus, então de onde vem a palavra Deus? Se não houver um objeto, também não haverá um nome para ele. Se existe um nome, existe um objeto. Portanto, a própria palavra Deus é a prova da existência de Deus. Aqui está um copo. Copo é uma palavra. O significado para essa palavra, em si mesma, é a sua forma. O significado, artamu, juntamente com a palavra padamu, constituem o material ou objeto, padartha. Cada material ou objeto que existe neste mundo é o significado de uma palavra. O significado da palavra cadeira é denotado por sua forma. Aquilo que transmite o significado de uma palavra é o som. Palavra e som juntos constituem um objeto. Se não existisse Deus, não poderia existir a palavra Deus. Vou reler. Sobre a questão de saber se Deus existe ou não, nem todos estão firmemente estabelecidos em sua convicção. Muitas pessoas oscilarão entre várias dúvidas sobre se Deus realmente existe. Se ele existe, onde ele está? Por que ele não é visível para mim? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é simplesmente uma ilusão? Isso é uma fantasia? Etc, etc. Para não cair preso dessa confusão e dúvida e desenvolver uma fé firme, é necessário que tomemos a ajuda de uma forma para a nossa adoração a Deus. Mais um exemplo. Há a questão de saber se Deus existe ou não. A resposta para essa pergunta é a própria palavra, Deus. Se não existe uma forma ou um objeto tal como Deus, então de onde vem a palavra Deus? Se não houver um objeto, também não haverá um nome para ele. Se existe um nome, existe o objeto. Portanto, a própria palavra Deus é a prova da existência de Deus. Aqui está um copo. Copo é uma palavra. O significado para essa palavra, em si mesma, é a sua forma. O significado, artamu, juntamente com a palavra padamu, constituem o material ou objeto,
Padatta. Cada material ou objeto que existe neste mundo é o significado de uma palavra. O significado da palavra cadeira é denotado por sua forma. Aquilo que transmite o significado de uma palavra é o som. Palavra e som juntos constituem um objeto. Se não existisse Deus, não poderia existir a palavra Deus. Sairá. Sairão. Eu me lembrei, né, de uma coisa que aconteceu comigo. Eu, antes, né, de conhecer Swami, eu era ateia. E, assim, um pouco antes de conhecer Swami, eu estava assim doente e fui levada por uma amiga a fazer um tratamento na Ramatiz, né? Porque juntamente com o meu tratamento médico, eu também estava caindo em depressão, e, enfim. E essa minha amiga me levou, e eu era ateia. E então, quando fazia o tratamento, que diziam assim, pensa em Deus, quando, né, o médium ia fazer, eu ficava perdida. Por Deus do céu, eu ficava perdida, eu não sabia em que pensar, porque dizia, né, fecha os olhos, pensa em Deus. Eu não sabia em que pensar. Eu ficava assim, pensava será uma nuvem? O sol? Não conseguia pensar em nada. Fica assim, o máximo que eu pensei assim, foi, sei lá, uma luz. Vou ver se eu penso numa luz. Porque eu ficava mesmo perdida. Na verdade, para ser muito sincera, eu quase entrava em pânico. Porque dizia, pensa em Deus, eu não sabia o que pensar. Eu falei, o que será que as pessoas pensam quando pensam em Deus? Então, eu acho que é isso que sintetiza bem o que acontece com... Talvez aconteça com muita gente, não sei, se porque eu era ateia, né? Apesar que eu tive uma família religiosa, fui criada dentro de uma religião, mas depois eu abandonei tudo aquilo. Aos 18 anos eu abandonei tudo, eu optei pelo ateísmo. E quando voltei a fazer esses tratamentos, quando fui fazer esses tratamentos, eu tinha 28 anos, né? E depois, logo durante essa trajetória aí, foi que eu conheci o Baba, né? Então, eu acho que é isso que acontece, por isso que ele está explicando isso no Swami Sairam. Sairão. Essa baba aqui ele foi bem objetivo, né? Se não existe Deus, por que tem a palavra? Achei bem interessante essa colocação. Sairão. Sairá. Acho que eu vou ler mais um bocado, então. No entanto, você pode questionar sobre certas palavras, como, por exemplo, uma flor no céu,
Gagana Kushumamo. Aqui há uma palavra, mas o objeto como tal não existe, porque não pode haver uma flor no céu. Essa é apenas uma metáfora, é apenas uma combinação de duas palavras existentes, céu, Gagana, e flor, Kushumamo. Similarmente, para cada palavra neste mundo objetivo, existe uma forma. É impossível não haver uma forma. Consideremos um dicionário. Existem várias palavras no dicionário. Não existem formas definidas para todas essas palavras? Existe a palavra Deus no dicionário. Se Deus não existisse, por que essa palavra deveria ser incluída no dicionário? Portanto, quer você o tenha visto ou não, quer você o tenha experimentado ou não, a própria palavra Deus denota sua forma. Isso é realização, sakshatkara. Primeiro vem a forma, depois a palavra. Isso é uma cadeira. Se não houver cadeira, não haverá forma ou palavra. Portanto, primeiro vem Deus com forma, sakara. Depois, Deus sem forma, nirakara. É impossível deixar a forma e ir diretamente para o sem forma. Beleza? Lê mais um? Outro pequeno exemplo. Isso é uma almofada. Qual é o objeto que cobre a almofada? Ele é chamado uma capa de tecido. O que tem dentro? Algodão. Você pode dizer que o material interno é algodão e o externo é tecido. Mas eu direi que ambos são algodão. Isso significa que o algodão sem forma assumiu a forma de um fio e, por fim, foi tecido para formar um tecido. O tecido é a forma, sakara, e o algodão é o sem forma, nirakara. A forma, sakara, e o sem forma, nirakara, fundindo-se em um, é chamado de divindade. No entanto, nós não podemos pegar um pedaço de algodão e nos recostar sobre ele. O algodão, nirakara, precisa ser convertido em um tecido, sakara, para ser de utilidade para nós. Enquanto houver apego ao corpo, essas conversões são necessárias. Enquanto você tiver identificação com o corpo, ou seja, enquanto você pensar, eu sou o corpo, será impossível para você abandonar a adoração a Deus com forma, sakara. Vou reler. No entanto, você pode questionar sobre certas palavras, como, por exemplo, uma flor no céu, Gagana Kushumamo. Aqui há uma palavra, mas o objeto como tal não existe, porque não pode haver uma flor no céu. Essa é apenas uma metáfora. É apenas uma combinação de duas palavras existentes, céu, Gagana, e flor, Kushumamo. Similarmente, para cada palavra neste mundo objetivo, existe uma forma. É impossível não haver uma forma. Consideremos um dicionário. Existem várias palavras no dicionário. Não existem formas definidas para todas essas palavras? Existe a palavra Deus no dicionário. Se Deus não existisse, por que essa palavra deveria ser incluída no dicionário? Portanto, quer você o tenha visto ou não, quer você o tenha experimentado ou não, a própria palavra Deus denota a sua forma. Isso é realização, sakshatkara. Primeiro vem a forma, depois a palavra. Isso é uma cadeira. Se não houver cadeira, não haverá forma ou palavra. Portanto, primeiro vem Deus com forma, sakara. Depois Deus sem forma, nirakara. É impossível deixar a forma e ir diretamente para o sem forma. Outro pequeno exemplo. Isso é uma almofada. Qual é o objeto que cobre a almofada? Ele é chamado uma capa de tecido. O que tem dentro? Algodão. Você pode dizer que o material interno é algodão e o externo é tecido. Mas eu direi que ambos são algodão. Isso significa que o algodão sem forma assumiu a forma de um fio e, por fim, foi tecido para formar um tecido. O tecido é a forma, sakara, e o algodão é o sem forma, nirakara. A forma, sakara, e o sem forma, nirakara,
fundindo-se em um, é chamado divindade. No entanto, nós não podemos pegar um pedaço de algodão e nos recostar sobre ele. O algodão, nirácara, precisa ser convertido em um tecido, sacara, para ser de utilidade para nós. Enquanto houver apego ao corpo, essas conversões são necessárias. Enquanto você tiver identificação com o corpo, ou seja, enquanto você pensar, eu sou o corpo, será impossível para você abandonar a adoração a Deus com forma, sakara. Sairan. Tairã, o Zé Baba, ele começa, eu não sei qual era o contexto aqui, né, das pessoas ali, né, mas ele começa já com no meio parágrafo que a gente leu agora, nesse trecho, já mostrando para a gente que a gente adora um debate, assim, no nível das ideias, né? Então, ele pega até uma metáfora, né, como exemplo, mas existe essa palavra, não sei o quê, mas ele está falando, vocês gostam de jogar com as palavras, né? Vocês, é metáfora, né? Vocês gostam de pegar as coisas e quase que a gente subverte, né, tudo, né? Então, assim, se não existe flor do céu, então por que estou falando que existe Deus só porque é uma palavra, né? E a gente pode, se fôssemos assim, todos muito materialistas ou muito sem descrentes, né? Todos ateus aqui, a gente poderia, a partir disso, né? Tirar conclusões. Mas aqui, para mim, ele já começou destruindo essa tipo de argumentação, né? Metáforas são metáforas, né? Enfim, achei interessante ele colocar essa questão do apego ao corpo como uma necessidade de adorar a Deus com forma, mostrando que há necessidade, né, de adorar a Deus com forma. Porque se eu ainda estou num processo de que eu ainda não consigo me entender sem o corpo, né? Quando eu fecho o olho e penso em mim, eu acabo pensando em algum aspecto no meu corpo, pensando, eu vou fazer tal coisa, né? Eu imagino nesse corpo. Então, porque eu necessito. Está demonstrando que eu necessito de uma forma, esse apelo. Foi assim que eu entendi. Sairam. Sairam. Aqui ele é taxativo quando ele diz: enquanto você tiver identificação com o corpo, ou seja, enquanto você pensar, eu sou o corpo, será impossível para você abandonar a adoração a Deus com forma. Ele diz: será impossível. Isso para mim como que a gente pode dizer? A gente vê que, assim, há muitos conceitos, assim, de fé que fazem com que as pessoas se afastem, né, de Deus, porque insistem em incutir na cabeça da gente que tem que ser desse jeito ou daquele jeito, né? Que Deus, por exemplo, não tem uma forma,
que é idolatria você adorar a Deus com forma. E esses vários conceitos assim confusos, né, que a gente não consegue se agarrar, né, porque a condição da gente, né, pelo menos a maioria absoluta, é a identificação com o corpo. A pessoa não consegue compreender, e aí se afasta de Deus, né? Eu vivo numa sociedade, né, aqui em Portugal, em que as pessoas não, a maioria das pessoas assim que eu vejo, elas não estão preocupadas com Deus, sinceramente, né? Muitas até não vão dizer que são ateias, mas é aquele tipo de pessoa que não vai à igreja, não reza, nem acredita né, que Deus está na sua vida a diário e que Deus que vai transformar a sua vida, não busca um relacionamento com Deus. Por quê? Por causa desses conceitos confusos e impositivos que não fazem com que a pessoa tenha uma relação de ver que Deus é real, né? É o mais próximo do próximo que você pode ter, né? Um relacionamento mais próximo. Então, e até a gente chegar a essa adoração do sem forma, como ele explica aqui, é um transcender da sua identificação com o corpo. Quando você deixar de se identificar com o corpo, né, ver que você é o todo, né, essa unidade, aí é onde você começa realmente a ter a adoração a Deus sem forma, né? Mas isso é um estágio, né, a ser alcançado na fé, né, no caminhar, no caminho espiritual, né? Então é por isso que eu acho que muita gente, né, se desgarra mesmo, porque não consegue perceber, né, a presença de Deus, né? E é tão simples, né, como ele coloca, é tão simples. Começa mesmo com você relacionar com uma forma. O Baba mesmo fala, né, uma história tipo, né, uma criança que nunca viu o pai, a mãe diz, você tem que amar o seu pai, que o pai está viajando, né, e tal, numa viagem de navio, há meses, a criança é pequena e não viu o pai. Você tem que amar o seu pai, você tem que respeitar o seu pai, você tem que amar o seu pai. Se a criança não consegue, aí você dá uma foto do pai para ela. Esse aqui é o seu pai, você tem que pensar no seu pai, amar o seu pai. Ele pega aquela foto, ele passa a amar aquele pai que ele não viu ainda. É muito interessante, né? Sai Baba, o mestre, conhece os nossos processos, como a gente funciona e como levar a gente até Deus. Sairam. Sério, nesse exemplo que o Sababa deu aqui, tem uma coisa muito sutil, né? Que às vezes passa até batido, né? Que é característico do pensamento indiano, né? A questão ele usou o algodão como exemplo do sem forma, né? E o tecido é a forma, é o conforma, né? Ou seja, o sem forma é a base, né? É a partir do sem forma que é feita a forma, né? No pensamento nosso assim ocidental, né, comumente a gente pensa em termos de matéria e inteligência, né? A matéria é como se fosse a coisa, né, da qual o universo é feito, né? E a inteligência ela vai lá e molda a matéria, né? Isso mesmo no pensamento cristão, né? Assim, nem pegando ainda a ciência moderna. Ou seja, existe a matéria, né,
que a coisa, a base né, da qual as coisas são feitas, e existe a inteligência que molda a matéria. Na ciência moderna nem tem inteligência, né? Tem a matéria, a ciência é considerada como a inteligência é considerada como simplesmente um produto da própria matéria, e a matéria se molda a si mesma, né? Segundo as leis do movimento, etc., né? Mas no pensamento hindu, não, né? A base é o sem forma, ou seja, é a consciência, né? É a inteligência, é o espírito, é o Atma, o Brahman. É a base da qual o universo é feito, de qual as formas, né? Tanto que eles não falam em matéria, né? Eles falam em forma. Você tem o sem forma, que é a base, a consciência, eles têm forma, né? Eles não vão muito para esse conceito de matéria, né? Até porque no nosso pensamento, né, científico ocidental, a matéria é uma ideia que não tem uma definição clara também, né? Simplesmente é alguma coisa que está aí, mas ninguém define exatamente o que é a matéria, né? Mas no pensamento hindu isso é muito claro, é a consciência, né, que é a base. Né? A base é a consciência. Tudo é consciência, e essa consciência assume formas. Né? As formas são transitórias, a consciência é permanente. Enfim, ele tem esse jogo de refutar, né? Tem gente que gosta de jogar esse jogo. Eu já gostei também uma época. Hoje em dia eu não estou mais preocupado em ficar refutando, né? Assim, os ateístas, né? Assim, materialistas, os católicos ou os espíritas, né? Tinha uma época que eu gostava de jogar esse jogo assim, com meus amigos. Mas hoje em dia não, hoje em dia acho que eu entendo que a melhor forma de a gente conviver bem com as pessoas é aceitar as diferenças, né? Que as pessoas pensam de forma diferente, aceitar que tem muitas pessoas que nunca nem se preocupam em pensar sobre essas coisas, que também é muito comum, né? Mas a gente se junta, se reúne com pessoas que gostam né, compartilham dos nossos interesses. Isso é natural também. E é muito bom, né? Quando a gente se reúne assim para ler um texto como esse e, e comentar, né? É muito saudável para o nosso entendimento, né? Sério? Sério? Então, assim, mas quer comentar, acho que a gente pode terminar o ciclo de estudos e fazer os básicos. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam
Nyayena margena mahi mahishaha Go brahmanebhya shubhamastu nityam Antu Om Shanti Shanti Shanti